O fator gerador de riqueza, né, como eu já mencionei, já antecipei, é a mudança tecnológica. A tecnologia como a principal causa da mudança no equilíbrio de poder entre o Estado e o mercado. O mercado ele se mostrou muito mais ágil, muito mais capaz de produzir tecnologia do que o Estado. Então, número um, que o autor cita, porque a tecnologia é o principal fator gerador de riqueza, é que a tecnologia minou uma das principais razões da existência do Estado, sua capacidade de garantir a segurança, ou seja, de repelir o ataque externo. Como assim? Isso ficou muito claro durante a Guerra Fria, quando a tecnologia chegou a um ponto tal que era possível destruir todo mundo apertando-se um botão, soltando uma bomba nuclear. Aliás, esse era o grande medo das pessoas que vivenciavam, que viviam na época nos anos 70, dos anos 60 até o início da década de 90, que o mundo se acabasse com um simples apertar de botão, ou por parte dos Estados Unidos ou por parte da União Soviética. Então, como o Estado ele ficou incapaz de repelir esse ataque externo, ninguém podia nada, não é, contra essas duas potências, e nem mesmo os Estados Unidos podiam nada contra a União Soviética, todos os esforços diplomáticos e de espiões e toda aquela movimentação que era debaixo do pano, né, escondida, que era um tentando minar a força do outro, que era justamente para poder tentar repelir, porque de fato um não poderia nunca se proteger de um ataque caso o outro decidisse atacar com a bomba nuclear. Seria o fim daquele estado e ele não poderia fazer nada para repelir isso. E quem foi que produziu essa bomba? Quer dizer, os estados eles eram detentores dessa poderosa arma, mas isso foi produção, digamos, graças aos esforços independentes, claro que motivados pela guerra, claro que financiados também pelo Estado, mas a mesma partir daí muita coisa começou a ser gerada fora do controle dos estados e todo o esforço, na verdade, dos estados naquela época e hoje é tentar angariar para si essas tecnologias que vão surgindo, mas que surgem independentemente deles, não é? Então, o estado que consegue hoje angariar mais tecnologia, ele e mais conhecimento, ele tem maior poder, mas não é ele o produtor dessa tecnologia nem desse conhecimento. Outra coisa que a autora cita, que mostra como a tecnologia hoje é o fator gerador de riqueza, é que essa tecnologia ela não modificou não apenas a capacidade bélica ou a incapacidade do Estado de repelir ataques bélicos, mas levou também ao maior conforto à vida civil, à vida do cidadão no dia a dia. E isso, por sua vez, levou a uma mudança de paradigma. Então vamos ver agora essa passagem, vamos ler juntos essa passagem do texto de Susan Strange. Perder território não significava que o Estado se tornaria mais pobre ou mais fraco. Contudo, conquistar partes de mercado no mundo fora das fronteiras territoriais do Estado permitiu que países anteriormente pobres, como o Japão, Taiwan ou Hong Kong, ganhassem divisas para comprar bens de capital, tecnologia estrangeira e os recursos necessários em termos de energia e matérias-primas. A concorrência pelas cotas do mercado mundial substituiu a concorrência por território ou pelo controle dos recursos naturais do território, como o nome do jogo entre estados. Nesse novo jogo, a busca de aliados entre outros estados continua, mas não por suas capacidades militares adicionais. É para o poder de barganha adicional conferido por uma área econômica maior. Então, hoje em dia, resumindo, que antes a guerra era motivada para conquistar territórios, hoje, a conquista de territórios não é mais um fator decisivo nem para a guerra, nem para conquistar poder. O novo poder hoje em dia é justamente a tecnologia. Então, para conquistar a tecnologia, os estados fazem cada vez mais alianças entre si, que são chamadas alianças internacionais, para compartilhar uma tecnologia, por exemplo, ou para ter recursos para produzir, para poder financiar a produção financiar empresas que irão gerar essa tecnologia. Então, foi exatamente dessa forma como países outrora ricos, até mesmo o Japão, que foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial, e é um país muito pobre em recursos naturais, ele conseguiu se tornar um país desenvolvido e, aliás, conseguiu superar essa destruição que ele sofreu
Imagine um país devastado que teve duas bombas atômicas lançadas em seu território é, em 1945 e em menos de 50 anos depois ele já era uma das maiores potências mundiais, graças à tecnologia. Mas uma coisa interessante nessas alianças que são formadas em busca da tecnologia é que elas podem ser tanto internacionais quanto supranacionais. Qual é a diferença entre internacional e supranacional? Quando a gente fala internacional, a gente fala em alianças ou em relações entre dois estados. Então, uma aliança entre Estados Unidos e o Brasil é uma aliança internacional, porque ela é feita entre dois estados. Mas quando falamos da aliança entre um estado ou um ator não estatal que não seja daquele território do estado ao qual nos referimos, ou uma aliança entre atores não estatais, digamos, do Brasil e dos Estados Unidos. Vamos dizer, uma aliança entre produtores agrícolas brasileiros e americanos, ou uma aliança entre o governo brasileiro e os produtores agrícolas americanos para transferência de tecnologia para a agricultura brasileira. Então, a gente está falando de uma aliança supranacional. A gente não pode falar internacional, tá? Então, alianças tanto internacionais, mas também supranacionais para a conquista de tecnologia. Vamos ler mais uma vez o trecho de Susan Strange. Além disso, a busca de aliados não se limita a outros estados ou organizações intergovernamentais. É completada por uma busca de aliados entre empresas estrangeiras. Essas empresas podem ser persuadidas em troca do acesso ao mercado nacional para aumentar o financiamento, aplicar sua tecnologia, fornecer a gestão e o acesso aos mercados de exportação. Em suma, tomar todas as medidas necessárias para localizar a produção de bens ou serviços no território do estado de acolhimento. Na maioria dos países em desenvolvimento ou ex-socialistas, a perspectiva de novos empregos e ganhos de exportação extra trazidos por esses investimentos se tornaram poderosos motivos para uma mudança de atitude em relação às chamadas multinacionais.